Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou ensinar para vocês o bolinho de linguiça toscana com recheio de catupiry 4 queijos. Eu faço esse bolinho para venda. Hoje eu tô fazendo para demonstração, então eu fiz ele em um tamanho diferente. Mas na descrição eu vou deixar o tamanho que eu utilizo para porção. Então aqui eu tirei toda a casca da linguiça, eu tô usando 700 gramas de linguiça. Eu gosto de utilizar a linguiça frimeza, porque ela tem um pouquinho mais de carne, mas a linguiça pode ser de sua preferência, tá bom? Então, aqui eu acabo de descascar, tirar toda essa pele, né, da linguiça, e aí eu vou desmanchar ela. Eu vou, como se fosse moer a linguiça, tá bom? Então, depois que eu desmanchei toda a linguiça, eu venho com um ovo. Aqui eu tenho 3 dentes de alho, meia cebola picada. E aqui eu tenho cheiro verde a gosto, então você pode colocar a quantidade que achar melhor, tá bom? Aqui eu coloquei 2 colheres de sopa de pimentão picado. E por último eu venho com uma pitada de pimenta do reino e uma colher de chá de sal, tá? E por último eu acrescento 150 gramas de farinha de rosca. Depois que eu acrescentei ali o sal, a farinha, eu vou misturar tudo isso junto com a linguiça. Então, vou fazer massa de bolinho mesmo. Como se eu fizesse de bolinho de carne, né? Como a gente tem mais costume de fazer, só que com o de linguiça. Então, eu vou misturar bem e aos poucos eu vou acrescentando a farinha de rosca. Vocês viram que eu coloquei um pouquinho antes de mexer. Agora eu vou colocar mais um pouquinho e assim eu vou fazendo até misturar toda a farinha junto à linguiça e aos ingredientes, tá bom? Eu mexi a massa até chegar no ponto certo. E o ponto certo é esse que dá para fazer a bolinha, como vocês estão vendo aí no vídeo, tá? Formou a bolinha, é o ponto certo. Então, primeiro eu faço a bolinha, para depois eu colocar o recheio. Então, como eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês, eu faço toda a bolinha primeiro e depois eu venho com o recheio. Só para vocês terem uma ideia, os 700 gramas de linguiça deu 13 bolinhos. E eu fiz 13 bolinhos grandes. Eu não fiz o tamanho proporcional que eu uso para venda. O que eu uso para venda eu vou deixar certinho na descrição para vocês. Então, aqui eu já veio com as bolinhas prontas e agora eu vou fazer ele abrir no meio e colocar o recheio. Como eu falei no início do vídeo, o recheio que eu uso é catupiry 4 queijos, tá? Mas vocês podem utilizar o recheio de preferência de vocês, queijo, o que vocês acharem melhor, tá bom? Então, eu coloquei o recheio, fechei a bolinha e assim eu vou fazendo até eu completar todas as bolinhas.
Aqui eu já venho com os bolinhos prontos, aqui eu tô fechando o último bolinho e eu coloco ele no freezer por 10 minutos. Eu não vou empanar, eu vou deixar ele exatamente desse jeito, porque a farinha eu já coloquei na massa. Coloco ele 10 minutos no freezer, é o tempo do óleo aquecer para nós fritar. Olhem só como fica bem bonito os bolinhos. Agora nós vamos para a fritura, tá bom? Aqui eu estou testando a temperatura do óleo. Se acender o palito de fósforo, é porque já dá para utilizar para fritar os bolinhos. Como deu para ver que ele acendeu, eu vou tirar o palitinho de dentro agora e já vou vir com os bolinhos. Aqui eu coloquei 4 bolinhos dentro da frigideira, mas é bom cuidar com o tamanho da sua frigideira, porque muitos bolinhos podem acabar fazendo ele se desmanchando, encostando um no outro e não é legal. Então aqui eu coloquei uma quantidade acessível para o tamanho da minha frigideira. Aí cada um faz de acordo com a sua, tá? Aqui eles já estão no ponto certo, então eu já vou começar a tirar eles, até mesmo para poder fritar o restante. Como eu falei para vocês, o total foi de 13 bolinhos, mas aqui eu fritei só a quantidade ideal para estar mostrando para vocês. Esse é o resultado dele por dentro, com o recheio e bem fritinho.